Que alegria poder estar falando com vocês agora, com você, mulher. E eu quero que você pense que o que você vai estar ouvindo agora é para você, mulher, em qualquer que seja a situação que você se encontre. Porque se você for casada, isso vai ser aplicado para o seu casamento. Se você for se casar um dia, também. E se você é solteira, viúva, não importa, com certeza você também é cercada de mulheres, porque nós mulheres somos cercadas por mulheres e muitas das vezes a gente passa parte desse tempo aconselhando as mulheres que estão com a gente. Então, essa é uma palavra para você, professora do Experiência do Lar, para você, aluna do Experiência do Lar, para você que esteve durante o curso todo aprendendo como a experiência do lar pode ser abençoada, pode ser prazerosa, não é? Então, eu pensei o que falar depois de tudo que vocês já ouviram, depois de tudo que vocês aprenderam. E eu tenho orado e perguntado, Senhor, o que mais eu posso falar para elas? O que eu posso colocar para a vida delas, para que elas se lembrem também quando acabar esse curso? Então, eu separei 4 itens para clarear, para lembrar, para reforçar, itens que eu pratico na minha vida, coisas, alertas que eu levo em consideração na minha vida como mulher e também na minha família. A primeira coisa é sobre o ministério mais importante. Que encanto, não é? Que está sendo para tantas mulheres, que alegria, que privilégio o ministério Experiência do Lar, o estar fazendo curso, o estar dando a aula, mas a mulher casada, ela tem um ministério que é mais importante do que todos. Que ministério é esse? O ministério é o apoio pessoal ao seu marido. Tudo isso que a gente está vendo, que nós vimos, que vocês vão rever, não é? E vão continuar aprendendo durante toda a vida, tudo isso para a mulher casada tem um foco. O primeiro foco da mulher casada na sua família é complementar o seu marido. Porque tem um texto lá em Gênesis que diz assim: o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, que seja idônea, que ajude como se fosse a outra metade. Então, na nossa jornada de experiência do lar, tem tanto desafio, tantas coisas para ocupar nossa mente, o cuidado com a casa, a organização, a presença de Deus ali conduzindo nossos atos, como receber, como conduzir os filhos, relacionamento, como honrar o marido. Tantos princípios, tanto ensinamento, tanta riqueza, mas no meio de tudo isso a gente tem que ter na nossa mente uma clareza. Quando eu acordo, quando meu dia começa, na minha missão, qual que é o meu ministério principal? E o ministério principal é complementar, apoiar, auxiliar o nosso marido. Isso tem que estar claro para a gente não deixar a nossa mente, o nosso tempo, as nossas atitudes roubarem isso que é a nossa principal tarefa, isso que é para o que Deus nos chamou em relação ao casamento. Então, dentro de tudo que a gente aprendeu, isso tem que estar claro. No meio de tudo isso que Deus espera de mim, no meio de tudo que envolve a experiência do lar, eu não posso esquecer que a minha missão principal como esposa é apoiar, complementar o meu marido. Ontem à noite o Jefferson estava conversando comigo sobre a Sarah Edwards. Ele disse como essa mulher, depois você pode pesquisar a bibliografia na internet, como essa mulher influenciou toda uma geração e como o trabalho do seu marido influenciou toda uma história do cristianismo, porque ela era alguém que sabia que o apoio ao seu marido era algo fundamental, era algo primordial, era algo que Deus esperava
dela. E por isso frutos e frutos e frutos foram colhidos, não só na vida dela e do marido, mas na vida dos filhos e de toda uma geração que veio a partir dessa mulher que viveu cumprindo isso que o Senhor falou, sendo a outra metade, sendo o complemento do marido, não é? E você pode pensar, como eu posso complementar alguém tão parecido comigo? Ou alguém tão diferente que parece que não encaixa? Então eu digo para você, o casamento, aos olhos de Deus, quando a gente olha para o nosso casamento com os olhos de Deus, então encaixa, vai encaixar, porque nós vamos estar dispostas a cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E dessa forma Ele vai nos ajudar a encaixar, a achar a medida de como nós podemos somar na vida dele. Porque casamento é quando um mais um se unem e viram uma potência. E essa potência, ela passa pelo coração da mulher em estar disposta a apoiar o seu marido, abrindo mão muitas vezes dos desejos do seu coração. Então esse é um ponto. O segundo ponto que eu separei para falar para cada uma de vocês e faz parte da nossa vida, vai nos ajudar a caminhar em satisfação, é porque quando as mulheres, quantos testemunhos, não é? Tenho lido, tenho visto, tenho ouvido tantos testemunhos das alunas, tão impressionadas, empenhadas, dedicadas em fazer mudança nas suas casas. Uau, isso é maravilhoso! Mas eu quero perguntar assim, você já pensou qual é o tamanho da sua capacidade de perseverar se fosse para ter um pavio? Qual é o tamanho do seu pavio? O quanto que você aguenta perseverar sem explodir, sem queimar, sem pifar? Porque eu quero dizer para você agora nesse segundo ponto que se chama reconhecimento. Muitas vezes a tarefa da experiência do lar vai ser algo em que nós vamos caminhar, nós vamos perseverar, nós vamos insistir, nós vamos persistir, mesmo quando não há nenhum reconhecimento. Por quê? Pode ser que o momento que você esteja vivendo na sua casa tenha algo parecido com isso. Pode ser que você está empenhado em tanta dedicação e você está olhando para o seu marido, mas ele não está reconhecendo. Eu não ouvi nada sobre isso da boca do meu marido, nem da boca dos meus filhos. Ou o que está acontecendo? Pode ser que no começo tudo seja lindo e maravilhoso e depois pode ser que o resultado não venha tão rápido quanto você pensa. Muitas vezes nós vamos ter que persistir por anos. Anos e anos e anos. Para algumas o resultado vem rápido, celebra, comemora, dá glória a Deus, mas para outras vão ser vai ser um empenho de perseverança ao longo de muito tempo. Depende do propósito de Deus, do que Deus esteja tratando na sua vida e do tempo de cada um com Deus. Então, dentro dessa jornada que você começou, e que eu espero em Deus que jamais você abandone. É importante você entender sobre não esperar reconhecimento, porque existe um único reconhecimento que você necessita. O restante você aprecia, mas você só pode necessitar de um único reconhecimento na sua vida, que é do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Eles estão lá na hora que você acorda cedo, para antes de trabalhar, cuidar da sua família. Eles estão lá na hora do seu almoço, que você poderia tirar um descanso e você está lá cuidando da sua família. Os olhos de Deus estão lá quando na hora de dormir, muitas vezes você é a última para poder ter um tempinho para organizar alguma coisa para o dia seguinte, ou quando você é a última, porque é o tempo que você tem para estar ali se cuidando, lendo um pouco, orando. Então, os olhos de Deus estão vendo. Os olhos de Deus trarão para a sua vida o reconhecimento que você precisa. E falando ainda de reconhecimento, não caia na armadilha de pensar, mas eu estou mudando, e o meu marido? Primeiro eu quero te dar uma notícia, que a gente está se preparando como igreja para também trazer algo para os maridos.
Mas a mudança na sua casa, tanto a sua quanto a do seu marido, quanto a dos seus filhos, da sua família como um todo, não depende de um curso. Ela depende de um coração submisso a Deus o tempo inteiro, aconteça o que acontecer, na alegria, na tristeza, com sorriso ou com lágrimas. Então vamos ter sim um curso para os homens, em que eles possam, semana após semana, serem acompanhados num pequeno grupo com princípios importantes? Sim. Mas isso garante alguma coisa? Não, não garante, porque a decisão é pessoal. Assim como você está tomando uma decisão pessoal agora, de se dedicar cada vez mais à sua casa, ao seu lar, à sua família, essa decisão vai ter que ser renovada. Quando acabar o curso, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos... Depende da sua busca em Deus. Então, a fonte do nosso sustento, do nosso ânimo, da nossa disposição em obedecer a Deus precisa ser o nosso amor e a nossa entrega de vida a Deus e ao que Ele nos ensina. Senão, a gente vai ser movido apenas por momentos. Por momentos, a gente vai precisar sempre de momentos importantes, de pessoas trazendo para a nossa vida algo, mas o Senhor tem tudo o que precisamos. Nós nos reunimos para ensinar, porque a Bíblia fala, você já viu isso no decorrer do curso, lá em Provérbios 24:4, diz: pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Pelo conhecimento os cômodos da casa se enchem do que é precioso e agradável. Mas esse conhecimento não é só o que um curso passa. Sabe por quê? Porque os cursos, eles podem ser modificados, eles podem ser aulas acrescentadas, aulas retiradas. Tantos cursos podem ser montados, mas a palavra de Deus, ela é única. E você e eu, nós só vamos conseguir botar essa palavra em prática se a gente estiver lá com Deus, ligado com Deus, recebendo de Deus, da fonte. Então, eu e você, quando acabar tudo isso, essas semanas, 7 semanas, a gente tem que estar lá na fonte. Quando? Toda a vida. E o reconhecimento, às vezes, não virá no tempo que você deseja. Então, não fique olhando para você, nossa, como eu estou boa, como eu mudei, como eu sou maravilhosa, como eu estou me tornando uma mulher aos olhos de Deus. Não despreze o seu marido se ele não está no mesmo passo que você. Não espere um tipo de mudança, porque agora é o seu momento. Talvez não seja ainda o momento dele, mas a sua mudança consistente, a sua mudança com perseverança, a sua mudança sendo alimentada do alto da presença de Deus, ela vai estar sempre enchendo a sua casa, ela vai estar sempre fazendo transbordar na sua família. E também dentro desse ponto de reconhecimento, de você não esperar reconhecimento, eu quero dizer para você que talvez você vai ter que usar algo dentro da sua família que se chama Operação Resgate. Muitas famílias estão fazendo esse curso, muitas mulheres, estão fazendo esse curso em momento que as suas famílias não vão bem. Mulheres que já estavam quase se separando, filhos na rebeldia, filhos na desonra, filhos que não querem saber do Senhor, maridos envolvidos com vícios. Tantas são as diversas coisas difíceis que estão sendo enfrentadas em cada lar. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo certo. Você vai continuar com a Operação Resgate dentro da sua família. A Operação Resgate, ela consiste em você olhar para cada um na sua casa e você lembrar que a experiência do seu lar começa em você, como você olha para quem está na sua casa. A Operação Resgate é: eu vou amar, mesmo que nesse momento alguém na minha casa pareça que não está recebendo esse amor. Eu vou amar mesmo quando as circunstâncias estão mostrando para mim que nada está mudando. Mas no coração do ser humano tem o tempo para o Senhor trabalhar. Confie, ore pela sua família, entregue a sua família ao Senhor. Não olhe se aquele filho parece que não está ligando, se aquele marido parece que não está mudando. Não olhe para isso. Olhe para o Senhor e você vai conseguir
andar no trilho, aonde a experiência do lar vai ser fruto do seu relacionamento com o Senhor, daquele que deve dirigir toda a casa, não é? E Jesus, o pão da presença. Então, eu já falei do seu ministério mais importante, para você não se distrair com as outras coisas que envolvem o lar e o bom andamento da casa, porque isso não é o mais importante. Dentro de todas essas coisas, o mais importante, em primeiro lugar, é o seu marido. O segundo é você não esperar reconhecimento, persevere. O terceiro, que está dentro ainda de não reconhecimento, é nos momentos difíceis, não desista. Não desista. A gente tem visto muitas vezes um mundo colorido sendo mostrado nas fotos, não é? Do Instagram, do Facebook, nas redes sociais, os stories. Parece que tudo é lindo, parece que tudo é perfeito. Aí você desliga aquilo tudo, olha para sua casa e pode ser que você fale, cadê o brilho? Porque pode ser que aquele seja um momento difícil que você esteja vivendo na sua família. Mas a experiência do lar, ela só pode ser uma experiência de graça, de satisfação, de alegria, se ela for passada com o Senhor. E o Senhor quer resgatar o relacionamento em família. Então não desiste. Não desiste, persevera na operação resgate, seja por um filho ou seja pelo seu marido. E ainda eu quero falar para você também, dentro desses 4 pontos, eu quero falar sobre temperamentos. Esse curso é maravilhoso. E algumas mulheres se realizam com parte do seu temperamento que já é tendencioso a ser mais organizado, a ser mais habilidoso manualmente, a ser mais sensível com as aparências, a perceber melhor coisas que outras não percebem, não é? Eu cheguei aqui na igreja hoje e eu fui cumprimentar ali na secretaria e a Elô falou para mim, a sua máscara está ao contrário? E eu perguntei, não sei, será que eu botei ela de cabeça para baixo? Eu não reparei, porque tem umas máscaras que um negócio é para cima, o outro é para baixo. Aí ela, não, eu acho que a sua máscara está do lado avesso, que a costura está para fora. Eu falei, eu não reparei, não percebi, eu estava com essa máscara do lado avesso aí, com a costura para fora. Muitas vezes, algumas coisas vão ser vistas com mais facilidade por umas pessoas do que por outras. Por exemplo, eu postei uma foto que eu achei linda lá no Instagram, era dizendo, né, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o lar ali na porta da casa, falando do amor de Deus na nossa casa. E eu, nossa, que foto bonita. Aí falei com a minha amiga que tinha postado a foto, falei, posso postar essa foto? Ela falou, pode. E aí uma outra amiga minha que também quis postar, ela falou assim, Claudinha, eu achei essa foto embaçada. Gente, eu falei para ela, eu já olhei tantas vezes. Peraí, olhei a foto, ela parece que está embaçada. Eu falei, olha, eu posso pedir para tirar outra? Eu falei, olha, eu já olhei essa foto 1000 vezes e eu não enxerguei onde que tinha embaçado. Mas é claro que você pode, se você tem liberdade com a pessoa, pede. Gente, passou um dia, ela postou a foto nova. Eu fiquei rindo sozinha, porque foi nítido, era uma foto tão limpa, tão clara, igual um óculos sujo e um óculos lavado. Então, a foto linda, reluzente. E aí, quando eu vi aquela linda, reluzente, eu enxerguei a minha embaçada, óbvio. Então, algumas mulheres olham para sua casa, para suas coisas, para sua mesa, para os seus enfeites, para os seus armários, para os seus quartos, com essa lente totalmente limpa. As outras, elas enxergam um pouco diferente. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa conhecer temperamento. Para sua casa não virar um ambiente de tensão, um ambiente de estresse. Você quer ser a rainha do castelo. Mas todo castelo tem um rei. Então, na sua casa tem um rei. Para começar, eu vou falar por experiência própria, porque várias coisas que eu pensei ou comecei a fazer lá em casa em situações de arrumação e organização,
e eu não sou assim exímia, eu sou mais ou menos, não foram aprovadas. Porque o Jefferson olhou para mim e falou: Claudinha, isso aqui não está prático, eu não quero isso aqui assim. E você não gostou? Ele não. Eu falei, então tá bom. Então não existe, porque nós somos as guardiãs guardam para alguém. O marido está ali, a Bíblia fala, né? O marido é a cabeça da esposa, então a gente tem uma cabeça. A gente não vai querer achar que é a gente que manda em tudo na casa. Nós não somos, são duas pessoas na casa. Então nós vamos cuidar da nossa casa, cuidar da família, cuidar dos horários, cuidar da organização, cuidar das refeições, mas nós vamos querer saber se isso está agradando, se isso está confortável, se isso está sendo assim uma alegria, primeiro para o nosso marido e segundo para os nossos filhos. Aquilo que funciona na casa da sua amiga muitas vezes não vai funcionar na sua casa. Aquilo que dá certo para uma família, às vezes não vai dar certo para a sua família. Então, conheça temperamentos. Não queira que o seu filho tenha a mesma forma de cuidar de um guarda-roupa do que você. Lá em casa eu tentei usar colmeia. Botei colmeia em todas as gavetas. Hoje tem uma gaveta com colmeia, porque foi muito mais prático sem colmeia para a gente do que com colmeia, com aquele negocinho cheio de divisão, que cai para lá, cai para cá, aí você tem que ficar botando tudo naqueles buraquinhos, dobrando tudo, tirando do buraquinho. Não funciona com todo mundo. Então, dentro da sua casa, a organização tem que ser para facilitar e não para como que a pessoa entrasse regra, é esse vidro, é esse pote. Não é assim. Esse jeito de dobrar, eu já quis fazer um jeito de dobrar lá em casa. O Jefferson falou para mim, Claudinha, isso não é prático. Eu quero olhar para a minha camiseta e tirar minha camiseta sem ter todo esse trabalho para dobrar de novo se eu for colocar de volta. Então pense, há muitos e muitos e muitos anos atrás, nós estamos já com 33 anos de casado. E eu lembro que eu ouvi uma palestra uns 20 anos atrás, em que dizia assim: se o seu marido quer fritar ovo na leiteira, ele é o rei do castelo. E aí? Então a gente tem que estar olhando para a nossa família e pensando que ali Deus fez assim uma riqueza, colocou cada um de um temperamento para ser rico e não para ser opressor o ambiente em casa. Então leve em consideração, você mulher, o temperamento do seu marido e não coloque sobre ele um peso, sobre ele uma responsabilidade. E se ele é quieto e parece que concorda com tudo, mesmo assim pergunte se ele gosta, pergunte como ele faria, pergunte o que ficaria bonito para ele, o que ele gostaria, não é? Porque isso é importante. E assim, dentro de um limite possível, também com seus filhos. Para não ser uma casa em que a criança vai sofrer. Pede para o Senhor, Deus, me dá a medida para cada filho. Me dá a medida para eu não perder o coração. Então, por último, encerrando, eu quero lembrar você que Satanás, especialmente com cada professora da experiência do lar, e com cada aluna, porque outras mulheres também vão acabar ouvindo essa aula e de repente talvez não estejam no curso. Mas eu quero falar para você que Satanás vai querer achar um lugar na sua mente, aonde ele vai querer que você se desanime por tudo isso que Deus está ensinando para você. Ele vai querer que você se desanime se o seu marido não estiver no mesmo passo dentro da sua casa, se o seu marido não estiver no mesmo ritmo que você espiritualmente, no mesmo amadurecimento espiritual que você, no mesmo passo da caminhada, Satanás vai querer colocar no seu coração que talvez aquele marido não seja tão bom para você. Satanás vai querer colocar no seu coração
que talvez você esteja no prejuízo, porque você está fazendo tanta mudança e ele está do mesmo jeito. Então eu quero dizer que se Deus te chamou, você está respondendo a Deus. Independente do seu marido, Deus trata individualmente. É a sua parte com Deus, a parte do seu marido, ele vai resolver com Deus. Então não fique presa ao como está o seu marido, não fique presa ao momento espiritual que o seu marido está vivendo ou que os seus filhos estejam vivendo. Continue fazendo a sua parte, continue cumprindo a palavra de Deus, continue se sujeitando ao Senhor, continue fazendo do seu lar um lugar seguro, um lugar de amor, um refúgio de paz. E eu quero orar agora com você, quero orar pela sua casa, pela sua família. Quero orar também por você, professora, que você não venha a desanimar em nenhum momento. Se Deus te chamou para ensinar outras mulheres, compartilhar o que você tem aprendido, persevere, ande a 2ª milha, faça a sua parte na sua casa, a parte dos demais membros, cada um deles vai dar conta a Deus. Você vai dar conta daquilo que você está fazendo de todo o coração para o Senhor. Continue amando aqueles que o Senhor lhes confiou dentro de casa, seus filhos, seu marido. Não desista, olhe para Cristo e siga em frente. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, deu uma missão, Deus, para a gente, esposa. O Senhor nos criou de forma que o Senhor deseja que no momento do casamento a mulher venha a ser a ajudadora do marido, que os dois se completem e que o sonho do marido seja o sonho da esposa. E quando, ó Deus, o sonho do marido não for o teu sonho, que o Senhor possa trazer o coração de cada mulher aqui ligada ao seu coração, para que ela sonhe o teu sonho, Deus, dentro daquela casa, que é honrar, respeitar, amar seu marido, seus filhos, andar a 2ª milha, a 3ª, a 4ª, não desanimar, não esperar reconhecimento, ó Deus, olhar para cada um como individual e não querer colocar um padrão, porque o Senhor não coloca um padrão sobre nós, a não ser o padrão, ó Deus, da santidade. O Senhor respeita nossas individualidades, então que nenhuma mulher perca esse olhar dentro da sua casa, ó Deus. Que nenhuma professora possa também se desanimar por alguma situação em família, que no que depender de cada uma delas, cada uma esteja diante do Senhor, comparecendo com honra, com obediência, com perseverança. Protege, Senhor, as famílias, guarda, livra do mal, Deus. Que a sua graça e o seu poder continue guardando e protegendo. Aquelas casas, ó Deus, onde estão vivendo problemas, Deus, com os filhos. Que o Senhor dê uma esperança no coração de cada mãe, de cada pai. Que o Senhor dê, Pai, a operação resgate através do amor. Que cada um possa operar dessa forma dentro da sua família, para que corações dos filhos se convertam aos corações dos seus pais. Mas que todos esses corações sejam convertidos a Ti. Então o Senhor é a fonte, Deus. E que cada uma aqui não pare de beber da fonte. Que todas nós, diariamente, possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que a gente possa realmente viver a experiência do lar, como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar aqui umas dicas rápidas agora para você em relação ao seu marido. Dicas para você não desrespeitar o seu marido, porque muitas vezes algumas mulheres falam assim, mas isso é desrespeito? Isso é desonra? Então eu vou dar algumas dicas muito rápidas para você de coisas que você não deve fazer, que elas são sim desonra e desrespeito para o marido, tá? E às vezes por você não saber, por ninguém nunca ter ensinado para você, você faz, e isso pode ser motivo de briga, isso pode ser motivo de perder o coração do seu marido, e se ele tiver um temperamento fechado que não gosta de confusão e de crítica, ele vai guardar uma amargura e uma decepção e uma tristeza lá no coração dele, mesmo não falando para você. E às vezes um belo dia ele pode te surpreender com uma enxurrada de coisas sem você estar esperando. Então, dica número 1, não fale de forma áspera,
menosprezando, criticando o seu marido. E não fale com seu marido de uma forma ríspida. Essa é a dica número 1. Seja quando você estiver sozinha com ele ou na frente dos seus filhos. Não corrija seu marido na frente dos seus filhos, na frente das pessoas. Ele falou lá uma coisa que errou o dia da semana, errou que aquela informação quantos anos atrás, há quantos anos foi. Não gaste seu tempo corrigindo o seu marido nessas situações, na frente dos seus filhos, na frente dos amigos, porque com certeza isso vai se voltar contra você. Não critique o seu marido em público, nem na frente das pessoas da própria casa, não é? Não critique o seu marido quando ele quiser ser o dono da casa, porque ele também é o dono da casa. Você não é a única dona da casa. Então, deixe ele se sentir à vontade em casa e não um visitante. Não é que tem que estar ali respeitando as regras da casa. Um visitante faz isso, mas o marido, ele é o dono da casa tanto quanto você. Então, tudo é dos dois. Até a sua almofada preferida também é dos dois. A sua vasilha preferida também é dos dois. Não faça do seu marido um saco de vômito. Essa palavra é feia, mas isso acontece muitas vezes. Então, não faça. É como se fosse assim um apresentador de futebol que fica falando sem parar. Então, não fique falando sem parar. E também não fique vomitando as suas frustrações, os seus estresses, a sua TPM, a sua alteração hormonal. Não tem desculpa para pegar o marido e ficar ali despejando tudo em cima dele sem nenhum propósito, sem nenhum motivo. E a TPM não dá esse direito para você, nem para mim. Então, quando seu marido estiver fora do trabalho, não estiver em casa, a hora que ele chegar, respeite. Ele precisa de um momento também para respirar antes da jornada em casa. Então, não fique no ouvido do seu marido reclamando das suas frustrações, reclamando das finanças, desabafando que você está gorda, que você está magra, que você está feia, que teu cabelo está caindo. Coisa que não vai servir para nada. Não grite com seu marido, controle suas emoções. Não é porque vocês têm tanta intimidade que o ouvido dele tem que ficar ouvindo seus gritos, seus descontroles. Outra dica, não se permita jamais a ser mais amorosa, mais educada, mais cortês com qualquer outro homem, mesmo com seu pai, ou com seu filho, ou com seu irmão, ou com seu chefe, do que com seu marido. Seu marido tem que ser aquele que você melhor trata nesse mundo. O seu marido tem que ser o homem número 1 da sua vida. Aquele que você tem a voz mais meiga e mais mansa. Porque ele só tem um poço nessa vida que ele pode beber, que é o poço, seu poço. Ele não pode beber em outro poço. Então, esse poço tem que estar sempre preparado para estar ali servindo a bênção da vida. Outra dica, a sedução pode vir por palavras. Então, o que você vai cuidar? Você vai cuidar com as suas palavras também e comentários referente a outros homens. Você vai vigiar as suas palavras para que as suas palavras sobre outros homens, de elogios, de comentários, ai, o marido da fulana é assim, ai, queria tanto que meu marido fosse assim. Não compare o seu marido com outros, não use palavras sedutoras sobre outros homens que são mais amáveis, que são mais educados, que são mais atenciosos. Isso tem que fugir da sua vida. Outra dica é, não use o nome do seu marido para piadinhas. Ai, só podia ser, né? Ele começa a dieta 10 vezes e fica naquele almoço de família, ele é a piada. Pode ser que ele saiba fazer uma cara de paisagem, mas ele tem um coração e ele está vendo que está havendo um deboche. Então, não brinque com as características do seu marido, não deboche, não ensine seus filhos
a verem isso, a fazerem isso, que as suas palavras sobre o seu marido, até mesmo as brincadeiras, sejam brincadeiras para colocar ele para cima e não brincadeiras para fazer pouco caso dele. Brincadeiras sobre o seu marido, com o seu marido, tem que ser para valorizar ele como homem e não para denegrir. E seus filhos estão vendo isso. E também as pessoas que convivem com você. E ainda que seja só você e ele, você não casou com um homem burro. Então ele sabe se as suas brincadeiras são sempre para botar ele para cima ou para botar ele para baixo. Outra dica é quando você demonstre gratidão, mesmo quando as coisas não agradarem a você. Por exemplo, a ida ao supermercado, não é? Agora a gente está vivendo que não pode ir 2 no supermercado. Então, pode ser que o seu marido esteja indo no supermercado para você, para ajudar. Diminua seu nível de exigência. Mulher sabe exatamente o detalhe daquilo que você precisa em casa. Um dia desse eu falei, amor, você pode comprar, por favor, um tomate e uma cebola? Ele chegou lá em casa com um saco desse tamanho, deve ter uns 4 quilos, 5 quilos de cebola e de tomate. E eu não precisava de tudo aquilo, mas eu olhei para ele, agradeci. Mas em outras épocas, eu teria falado, mas por que você comprou tanta cebola? Mas não precisava tanta cebola. O que eu vou fazer com esse tomate? Para que tem tanto tomate? Ou não era esse? Eu vejo muitas vezes o pavor dos homens quando a mulher pede para comprar uma coisa que eles não estão acostumados no mercado. E eles querem acertar, eles não planejam. Hoje é o dia da vingança, eu vou ao supermercado e vou levar o contrário do que ela pediu. Eles não vão fazer isso, eles vão querer agradar, mas cabeça de mulher entende melhor a cabeça de mulher. Então, se você ia fazer um ensopado com uma carne e não tinha aquela carne, uma mulher rapidamente vai pensar, já sei o que combina com ensopado, e troca o tipo de carne. E nem sempre o homem vai conseguir fazer essa substituição. Então, não reclame de tudo, porque ele esqueceu, porque ele comprou errado. Seja grata por ter um marido que colabora com você. E se você não tem, seja grata por não ter. Porque a gente tem que ser grata em tudo. E eu vou repetir uma dica que eu falo sempre. Trate o seu marido como o rei do castelo. Toda mulher, quando é novinha, vê filmes de príncipes e princesas. E aí a gente, tem aquele romantismo. Mas esse romantismo tem que continuar olhando para o nosso marido como um rei, andando pela casa, pensando, que castelo lindo, como vai ser a hora que o rei estiver aqui. Eu lembro que quando eu estudei a rainha Esther e vi o quanto ela se preparou para estar na presença do rei, eu fiquei pensando, será que eu falo com meu marido como se ele fosse um rei? Então, dica, pense como você falaria com um rei. Agora pense como você fala com seu marido. E mais uma dica, você é um complemento do seu marido, então ele vai querer ouvir seus conselhos, se você for uma mulher amiga que busca a Deus e sábia. Mas você não é a mãe do seu marido. Você não pode mandar no seu marido, mandar na roupa, no sapato, no cabelo. Dá vontade, você pode até sugerir, mas você não pode mandar. Então, você não é a mãe, você não é o Espírito Santo, você pode ser usada por Deus, mas quando Deus quiser, e não uma goteira no ouvido dele o tempo todo, querendo convencer ele do pecado, querendo convencer ele daquilo que você acha certo. Então, essas dicas, elas são importantes e preciosas para o bom andamento do casamento. Deus abençoe você.